Em vez de sair do corpo, geralmente sai assim, a gente tem a decolagem, você vai e sobe, né, faz aquela, né, de você meio que flutuar, né, e você vai pra fora, né. Uhum. Só que naquele dia eu afundei, fui afundando, assim. E aí comecei a Hum. visualizar uma dimensão uma coisa mais negra, assim, mais preta, assim, uma dimensão diferente, né. Então é normal também você ter essas visualizações, às vezes, quando você tá saindo na decolagem, Isso você né, estava de olho fechado, olho assim, olho aberto? Olho fechado. fechado. Aí fui, aí eu comecei a meio que afundar, 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 Uhum. e eu percebo o meu psicossoma se deslocando, né, indo pra da região, né. Eu tinha aquela visão, né, panorâmica, assim, da Sim. cidade, né, e eu saio e eu vou fazendo aquela, volidação mesmo, vou lá, vou até lá embaixo, vejo lá, vou na região ali, da Enseada de Botafogo, que é também lá no Rio, né, onde tem as praias ali também. Então eu dou meio que uma panorâmica geral, vou volitando ali de boa, assim, curtindo um pouco da minha projeção, né, e eu fico com aquilo na cabeça, pra mim parecia que estava fixando na minha cabeça também aquela ideia de começar a pensar no processo da cosmovisão, de construir raciocínios mais elaborados, né. Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Inteligência Evolutiva, podcast da Associação Internacional de Inversão Existencial, a Sinvexis, que é uma instituição da Conscienciologia que estuda a técnica de vida Invexis, inversão existencial, que consiste em uma técnica onde a pessoa faz um planejamento máximo da vida humana dela desde a juventude, é um ponto-chave aí, né? Desde jovem, desde a tenra idade, em todas as áreas da vida dela, profissional, afetivo, parte cognitiva, intelectual, a comunicação dela, a comunicabilidade, tudo isso convergindo em prol da interassistencialidade, da assistencialidade às outras pessoas, às outras consciências, seres vivos, dentro do paradigma da conscienciologia, o paradigma consciencial que envolve justamente a gente abranger a nossa vida para uma ótica, uma visão maior dentro de um contexto de multidimensionalidade, de espiritualidade, né? Chamamos aqui, né, procuramos atribuir aqui o termo de multidimensionalidade, tá? Dito isso, estamos aqui com um episódio muito bacana, muito especial, uma temática bem profunda, né, que vamos abordar aqui com um convidado, que teve experiências muito marcantes, né, bem marcantes na questão do que diz respeito à experiência fora do corpo, que ele vai explicar aqui um pouquinho melhor pra gente, que é o Igor Martins, né? Estamos aqui com o Igor, que é voluntário da Sinvexis, também é formado em Engenharia, engenharia. trabalha Dentro com de... software hoje, mas Isso, a formado em engenharia de engenharia. software, né? Você é da área do Isso. TI, da tecnologia da informação, né, É, Igor? mais na parte profissional, assim, eu fiz engenharia mecânica, na verdade, só que acabei que, pelo contexto de mercado e tudo, na Sim. época que eu estava trabalhando, comecei a trabalhar, entrar no mercado de trabalho, né, eu acabei entrando na parte de software e fiquei lá por lá desde então, acho que uns 10 anos já nessa área de software, então Sim, sim. acabei não mudando mais. Área de desenvolvimento, tudo, né? Mexe Isso, com essa parte parte de do TI. desenvolvimento de produto e tudo mais. Legal, bacana. E o Igor, ele teve aqui uma experiência bem bacana, né? Que ele vai explicar aqui pra gente, né? Que tá dentro desse universo dos estudos, da experiência fora do corpo, projeção consciente, como chamamos aqui na Conscienciologia, né? Só que é um tipo bem específico, né? E muito profundo, não é todo mundo que tem esse tipo de experiência, né? Eu digo a você assim, muitas pessoas têm muitas projeções, experiências semiconscientes, né? Semilúcidos ou até conscientes, mas nesse nível da projeção de consciência contínua, né? Que é essa especificamente que ele passou, poucas pessoas têm, né? E é uma projeção muito marcante realmente, porque você está saindo fora do corpo, totalmente, praticamente acordado ali, em vigília física, né? Você está vigilante ali, né? Lúcido 100% durante todo o período ali, né? Desde que você sai do corpo e volta também para o corpo físico, né? E o Igor, ele vai explicar um pouquinho para a gente aí, né? Mais detalhadamente o que é que vem a ser Tá? essa Posso projeção de explicar. consciência contínua, né? E depois a gente vai contar um pouquinho aí das experiências dele dentro dessa É, vivência, né? eu acho bacana que, assim, a projeção de consciência contínua, ela é uma projeção mais marcante mesmo, como você falou, porque a pessoa ela tem a oportunidade de vivenciar o fenômeno da projeção de maneira mais acachapante, vamos dizer assim, né? Porque
é comum a gente ter dificuldade de identificar quando a gente está fora do corpo, quando que é um sonho, quando que é um devaneio, né? Só que quando você tem uma experiência de projeção de consciência contínua, você não tá em nenhum momento sem essa lucidez. Você mantém essa lucidez desde o começo. Eu estava deitado numa poltrona, ou deitado na sua cama, ou você está mais relaxado numa cadeira, às vezes, né? São casos até mais complexos, né? E aí a pessoa percebe a decolagem, né, do veículo de manifestação dela, que é o psicossoma, né? Ela fazendo essa decolagem e ela indo para uma outra dimensão, né? Então ela percebe nitidamente isso acontecendo. Ela consegue, às vezes, visualizar um cenário diferente do cenário que ela estava antes, né? E depois ela tem uma experiência, né, nesse cenário, né? E depois ela volta novamente pro corpo dela, sem perder a lucidez. E ela se vê depois de novo, né, com o corpo, um som lá mexendo as mãos. Ué, voltei aqui pro corpo, né? Então é mais acachapante porque a pessoa ela acaba não tendo muita dúvida de que foi uma projeção, ou se foi um sonho, ou se foi um devaneio, ou se foi algo que ela imaginou, né? Sim, sim. Porque não tem como você, às vezes, fugir um pouco daquela experiência que foi de início a fim, né? Uma projeção de barba, cabelo e bigode, né? Uma coisa assim bem completa, né? Sim, sim. Então eu acho que ela acaba se diferenciando bastante, né? Você pode ter essa experiência também, às vezes, pela própria vontade sua, né? Você pode treinar se desenvolver essa capacidade. A gente tem várias técnicas aí na Conscienciologia, né? Que ajudam nesse desenvolvimento também. Mas também ela pode acontecer de maneira espontânea, né? Eu estava, inclusive, vendo hoje, estudando um pouco mais sobre esse tema, né? E eu vi que uma das coisas que pode ajudar muito, o que predispõe mais a esse fenômeno, né? É justamente depois de um período longo de sono da pessoa. Às vezes ela dorme, né? Fica lá 6, 7 horas dormindo, né? Aí ela acorda de manhã, às vezes vai tomar um café da manhã, vai fazer uma leitura. E aí, um final de semana, ela tá mais relaxada, ela volta a deitar de novo na cama, ou uma poltrona, né? E aí, existe uma predisposição mais fisiológica ou parafisiológica, né? Parafisiológica a gente fala que a pessoa, uma predisposição geral, né? Além da fisiologia do nosso corpo físico, né? Que predispõe a pessoa a ter uma experiência como essa, né? E aí eu fiquei refletindo, porque nesses casos que eu tive de experiências que eu vivenciei, né? Eu já vivenciei algumas experiências. Eu separei 3 hoje para falar. É, que eu achei que foram mais marcantes, né? Mas eu percebo, assim, que foram casos também justamente nesse momento, assim, de maior tranquilidade, assim, de maior relaxamento, de menor preocupação, às vezes, com a vida mundana, né, que a gente tem. E ao mesmo tempo também foram momentos também muito importantes do ponto de vista da assistência, né? Então eu estava inserido em alguns contextos ali assistenciais que de alguma forma até justificaram um pouco essa projeção, né? Essa experiência fora do corpo. E ao mesmo tempo também existe um outro elemento também que eu queria colocar, que você também pode ter algumas experiências fora do corpo auxiliadas, né? Por algumas outras consciências que estão lúcidas também fora do corpo, né? São os amparadores que a gente chama na Consciologia, né? Sim. E aí, essas pessoas também podem ajudar a gente a ter essa predisposição para ter esse tipo de experiência, né? Uma espécie de guias Os espirituais, guias né? espirituais lúcidos, vamos dizer Sim, assim, né? sim, Porque sim. tem guias mais amorosos, tem os guias Exato. que Bem são mais, lembrado. mais né, intrusivos, né? Sim, sim. E esses mais lúcidos eles podem nos ajudar também a ajudar a patrocinar esse tipo de experiência, né? Que você Sim. vivencia. E aí, com isso até explica para mim melhor o significado que teve aquilo. Então, eu queria depois falar um pouco mais sobre isso com calma, mas a ideia Uhum. seria também considerar essa variável, né? Então, eu posso ter uma experiência fora do corpo também que eu tenho um auxílio, às vezes externo, né? De uma consciência mais lúcida, para me ajudar em algum esclarecimento, trazer algum tipo de experiência mais que me ajude de alguma forma a recuperar minha lucidez, né? Ou a entender mais o cenário que eu estou envolvido, né? Sim, Então, às vezes a gente tem também esse tipo de experiência fora do corpo com esses auxílios também externos, né? sim. Interessante. Então, essa experiência, então, Igor, que você vai até detalhar pra gente um pouquinho aqui, a pessoa fica totalmente acordada e sai do corpo acordada, né? Uhum. Porque muitas vezes a grande maioria das pessoas, elas têm essa experiência, ela tem que primeiro dormir ali, apagar mesmo, entrar no sono profundo, para poder ali, muitas dessas pessoas elas já tá fora do corpo, né, quando percebe alguma coisa e não percebe essa etapa de desconexão com o corpo físico, né, dela vendo Verdade. o corpo físico dela, É. apesar enfim, aí existe aí números consideráveis, assim, dentro da estatística de pessoas que Uhum. tiveram essa experiência, mas acordado é uma coisa bem fora da curva, assim, né, É. nessa questão. A gente fala desde coincidência também na Consciologia, né? Isso. Porque é comum, às vezes, a pessoa se vê acordada, né, em outra dimensão, né? Ela se vê Sim. lúcida, só que ela já tá, às vezes,
com uma descoincidência total, né? Ela já viu já o corpo dela, às vezes ela vê o corpo dela deitado na cama, dormindo, né? É muito comum, às vezes ela meio que fica lúcida outra dimensão, né? Sim. Nesse caso especificamente, o que eu queria trazer é justamente esse aspecto da pessoa manter a lucidez durante essa descoincidência, né? Uhum. E aí você tem alguns fenômenos que acontecem, né, com a Sim. pessoa também, que ajudam ela a conseguir também perceber isso. E de alguma forma também podem ajudar ela também a recobrar essa lucidez na hora, né? Às vezes ela pode estar em uma situação, às vezes, já com essa predisposição, né? E ela, às vezes, ela percebe, ela lembra de um fenômeno que acontece com ela. Por exemplo, um som na cabeça muito forte. E aí ela consegue perceber ela tendo essa decolagem, né? Então também é possível ter esse tipo de experiência nesse sentido também. No Projeciologia ele fala desse fenômeno, né? Que é o som intracraniano ali, né? Som Que intracraniano. você, que a pessoa ela se desloca com o psicossoma, né? E devido a esse deslocamento, esse desencaixe, né? Há ali um choque, né? Isso. Entre os dois veículos, né? O corpo físico e o psicossoma, espírito, né? Como popularmente as pessoas conhecem, né? Então, em alguns momentos e algumas vezes, quando há esse desencaixe, há esse tac, dá como se Esse fosse barulho, né? Até dá no tipo um reencaixe estalo, também, né? né? Dá Nos tipo um estalo no ali, é que eles estalo, chamam de som som intracraniano, né? intracraniano, exatamente. Então é Interessante. muito comum, às vezes, também, quando a pessoa tá mais relaxada, às vezes, tá? Ela pode até não ter a projeção, mas às vezes ela vai estar mais relaxada, às vezes ela percebe um pouco alguma energia, movimentando a energia dela de alguma forma, né? Sim, Ela também pode ter algum tipo de, a gente chama de sinal, né? Que ela vai ter aquele sinalzinho lá que vai, às vezes, ter um sonzinho no fundo do cano da cabeça dela, que pode ser um som intracraniano também. Então, existem vários níveis e vários detalhes disso aí também. Tem vários, é um universo à parte, vamos dizer assim, sim, né? Esses sinais parapsíquicos que a gente chama, né? sim. Então, a pessoa também pode começar a perceber se ela tem isso ou não, se ela escuta alguma coisa, às vezes, que tá meio fora, que não tá meio... Que não é uma coisa da vigia física, né? Da vida material, né? É comum também pessoas relatarem, às vezes, elas terem essa experiência e ouvirem vozes de pessoas, às vezes, também. Porque às vezes tinha uma, né? A gente chama isso de clareaudiência, né? A pessoa às vezes ouve uma voz, né? Também é comum isso acontecer, né? Pode acontecer isso também, né? Uhum. Também ela vê, uma coisa que eu vou falar, né, hoje, né? Ela visualizar alguma coisa também diferente de onde ela estava, né? Então ela vê um cenário totalmente diferente do que ela estava antes, né? Sim, Então, também é bem comum acontecer isso, né? Mas eu interessante. queria falar um pouco também da Sim, experiência, né? Você sim, acha que vamos lá. vai... Como é que foi esse teu dia aí que você teve essa experiência? Foi um dia calmo, tranquilo? Você nem esperava acontecer nada assim nesse sentido? Como é que... Em Conta aí o geral, início pra gente aí como é que foi isso. foram contextos que aconteceram que eu não tinha muita expectativa também, né? Mas a pessoa, ela quer ter aquela experiência para ela ter vivência daquilo, ela quer ter ela cria uma expectativa, cria uma ansiedade, né? E a gente verifica muitas vezes quando a pessoa tá mais ansiosa, ela acaba meio que sabotando a experiência, porque ela fica com vontade de fazer, né? E Sim, sair, ter experiência, ela vai lá e sabota um pouco. O próprio corpo emocional, que é o que a gente chama de psicossoma, né? O sim. perispírito, né? Ele acaba sabotando um pouco, a pessoa fica mais, né, aí lastreado, então ele não consegue, Sim. às vezes, se soltar, né. É ansiedade, eu acho que É uma ansiedade, né. tanto nessa dimensão física atrapalha, né, ter a experiência Exato. fora do corpo, como também fora, né, quando você tá ali, pô, Às vezes a tô pessoa: "Ah, que fora, legal", ela volta. não. É muito Começa a se comum. emocionar, pronto, aí a É. pessoa volta pro corpo. Não, exatamente. Então, eu também já vivenciei também isso, tá, pessoal, não quer dizer que eu vivenciei Sim, já acontece também isso comigo também, às vezes, de eu sair, ter essa ansiedade e volta, e você fica: "Ó", sim, eu né. acho que acontece com muita gente aí. Acontece com muita gente, né. Mas naquele dia especificamente, esse primeiro relato que eu queria falar, foi o mais Uhum, recente, inclusive. Eu estava basicamente, eu tinha trabalhado com as energias, né, que a gente sim, trabalha, fazendo uma tarefa que a gente chama de tarefa energética pessoal, que é, né, a questão da TENEPS, né, que a gente também chama aqui, não sei se vocês já comentaram um pouco sobre isso também, né, sim, situar as energias, né, uhum, diariamente, né, no mesmo uhum, horário, né. E aí eu estava mais relaxado, tinha acabado de fazer aquela tarefa e voltei pra poltrona ali, que a gente geralmente faz numa poltrona, né, que é um ambiente que você consegue relaxar mais o seu corpo, né. E aí eu deitei na poltrona, né, estava relaxado pensando sobre algumas coisas, né. E o que acontece, aquele dia também eu faço de manhã, então eu geralmente acordo lá umas 5 da manhã, 6 da manhã para trabalhar, fazer essa prática, né, parapsíquica. E eu estava deitado e relaxado ali, e eu começo a ouvir um barulho bem, diferente, assim, bem grave, assim, barulho grave, um som grave, que é como se fosse uma onda, assim, sabe, de som, só que é tipo assim, vum, vum, hum, vum, sabe, um barulho assim de hum, tipo, bem intenso, assim, como se tivesse tido algumas ondas de energia.
Era uma vibração que Parece você uma sentia? vibração. Não era uma vibração muito intensa, mas Hum. eu sentia mais, me chamava mais atenção um som. Um barulho grave, assim, que vinha e Em meio que pulsação. uma pulsação, né? Não era uma pulsação muito frequente, muito rápida, mais devagar, com energia. E aquilo vinha por trás da minha nuca. E pegava na minha nuca e pegava até a minha testa aqui também. Então vinha Uhum. esse barulho e eu ficava sentindo aquele. Aí vinha vum, vum. Aí eu comecei. O que tá acontecendo? Será que eu tô. Aí entra a questão da gente também começar a se questionar um pouco mais, né? Sim. Porque, em geral, quando você tem esse tipo de experiência, né? Se a pessoa ela começa a devanear muito, ela vai perder a oportunidade de ter essa decolagem, né? Que eu tava falando. Então, eu comecei a sentir esse barulho, comecei a ficar, o que tá acontecendo? Será que eu vou sair do corpo? O que tá acontecendo? Comecei a me questionar sobre isso, né? Aí eu comecei a escutar aquele barulho, vum, vum, parecia que tinha alguém jogando energia, sabe? Uma energia assim, que batia nas minhas costas e ia aqui pela minha nuca também. Aí o que acontece? Não vai acontecendo, eu começo a me questionar. E eu já tenho já mapeado uma espécie de, que a gente também chama de aura projetiva, né? Que é o quê? Essa aura projetiva nada mais é do que uma percepção que você tem, que você já sabe que aquilo vai predispor, né? Vai anteceder a projeção, né? Então, como eu tive várias experiências nesse sentido, naquele dia eu estava meio também mais traquejado para isso, né? Eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo de anormal, atípica, e eu percebi também essa aura projetiva ativando, parecia que tava surgindo. Então, aí eu começo a perceber que eu tô saindo do corpo. Só que nesse dia, em vez de eu sair do corpo, geralmente sai assim, a gente tem a decolagem, você vai e sobe, né? Faz aquela, né, de você meio que flutuar, né? E você vai pra fora, né? Uhum. Só que naquele dia eu afundei, fui afundando, assim. E aí comecei a Uhum. visualizar uma dimensão, uma coisa mais negra, assim, mais preta, assim, uma dimensão diferente, né? Então é normal também você ter essas visualizações, às vezes, quando você tá saindo na decolagem, Isso você né? estava de olho fechado, olho De olho aberto? Olho fechado. fechado. Aí fui. Aí comecei a meio que afundar, 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 afundar. Uhum. E eu percebo o meu psicossoma se deslocando, né? Independente da região, né? E para onde que eu vou ali? Naquela ocasião especificamente eu começo a visualizar, né, a região. E era a região do apartamento da minha avó, que ela morava no Rio de Janeiro. Então eu comecei a visualizar aquela imagem, né, o apartamento ali por dentro. E aí, né, naquela visualização daquele apartamento por dentro, eu começo a ver, então eu começo a reconhecer, peraí, isso aqui é o local onde a minha avó mora. Então eu começo a reconhecer, começo a questionar e começo a ver, né? E aí, do meu lado esquerdo, mais ou menos, eu começo a também perceber uma consciência, né? Uma consciência extrafísica. Essa consciência extrafísica, ela tinha uma aparência, assim, não vi muito bem o rosto dela, mas eu vi o cabelo bem loiro, parecia ser uma consciência feminina, né? Uhum. Diria uma etnia mais, assim, caucasiana, loira, assim, talvez alemã, mais assim, da Europa, assim, mais ou menos, sabe? Essa Sim, região. Um pouquinho alta também, era mais alta que eu, inclusive. sim. E eu tava lá no ambiente ali da casa da minha avó. Basicamente era isso. Por enquanto eu tava nessa situação, né? Só que aí depois ela vem e me mostra como se fosse uma espécie de papel, um livro, um título específico sobre associação de ideias, sobre cosmovisão, né? E ela falava assim: você precisa estudar isso aqui. Você precisa estudar esse tema aqui especificamente. E o tema basicamente era alguma coisa associada ao processo de cosmovisão e cosmoanálise, como se a gente tivesse uma tendência enquanto consciência, né, de buscar fazer muitas narrativas na nossa cabeça, criar muitas narrativas. E essas narrativas muitas vezes acontecem, da gente ter, às vezes, essas narrativas que são meio falsas, não são baseadas em fatos. São baseadas naquilo que a gente acha, o que a gente entende como ideal, como legal, entendeu? Sim. Ou como mais adequado, ou como mais lógico naquele momento, mas aquilo não é baseado em fatos. E ela falou: você precisa estudar mais isso aqui, você precisa entender mais como que a gente constrói uma narrativa, uma tese, com base em fatos, com base em evidências da realidade. E não com base na nossa tendência de preencher, né? É muito comum a gente ver isso na política, o pessoal às vezes preenchendo algumas narrativas, né? Sim. Então, construir uma tese a partir disso. Aí eu pego aquilo e começo a ver, mas por que eu tenho que estudar isso aqui? Beleza, vou estudar então. Aí eu peguei aquele tema, né, que ele ficou marcante. E depois que ela me passa isso, eu fico meio que livre ali. Ela meio que me dá uma liberada ali, né? Em relação à mensagem. E eu começo a volitar ali naquela região. E o apartamento da minha avó é um apartamento alto, né? Ela mora é num prédio, né?
E ali embaixo tem um vale lá no Rio, né? Eu já moro em Laranjeiras, então tem um valezinho que dá pra praia ali, é um vale bem grande assim, né? Uhum. E aquilo era muito marcante pra mim, que na época que eu morava no Rio, eu tinha aquela visão, né? Panorâmica assim da Sim. cidade, né? E eu saio e eu vou fazendo aquela volitação mesmo. Vou lá, vou até lá embaixo, vejo lá, vou na região ali da Enseada de Botafogo, que é também lá no Rio, né? Onde tem as praias ali também. Então eu dou meio que uma panorâmica geral, vou volitando ali de boa, assim, curtindo um pouco da minha projeção, né? E eu fico com aquilo na cabeça, pra mim parecia que tava fixando na minha cabeça também aquela ideia de começar a pensar no processo da cosmovisão, de construir raciocínios mais elaborados, né? Como se fosse um aspecto nesse sentido. E aí eu meio que vou mexendo com aquilo, e eu volto depois pro corpo, né? Inclusive, eu lembro também, nessa volta pro corpo, tem uma coisa que aconteceu antes, né? Eu Hum. comecei a lembrar de algumas pessoas que eu convivia, que estavam comigo ali na época, só que elas não estavam aparecendo, mas só tava fazendo uma lembrança, uma reflexão mesmo naquele momento ali, né, evocando isso. Depois eu meio que venho e volto pra. Aqui em Foz do Iguaçu de novo, Sim, sim. volto pro corpo e aquilo eu meio que acordo e vou anotar aquela experiência, meio que já volto lúcido e vou anotar aquela experiência, né? E aí, o que acontece? O que eu queria trazer em relação a Hum. isso, né? Essa mensagem. Na época, a gente estava trabalhando com alguns aspectos aqui na própria Sinvex também, no voluntariado, né? Que era a associação com uma viagem que a gente fez agora recentemente, ano passado, né? A gente fez uma viagem para a Europa, né? Um Uhum. curso que a gente chama de Cosmovisão, né? Então eu vinculei um pouco aquela experiência com esse contexto da época que a gente chegou a fazer. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente essa mensagem de não tentar fazer um freio na minha pensinidade, forma de pensar, né? De não construir muitas narrativas nos argumentos, de tentar buscar argumentar mais com base em fatos, né? E o que acontece, né? Um período depois que acontece isso, ainda ano passado, essa foi mais recente, né? Eu começo a frequentar mais ali um ambiente ali que a gente tem aqui no CAEC, que é o Holociclo, né? Sim. Que é um ambiente que você vai para você estudar, né? Se quiser falar um pouco mais sobre isso, a gente estudar os verbetes, né? Sim. Estudar sobre a consciência, é um ambiente que tem muito dicionário, né? Sim. Que evoca muito essa ideia de você buscar conceituar as ideias, para você conseguir construir um raciocínio mais elaborado. Sim. E eu tô lá, eu volto a frequentar esse ambiente, aí também não sei se teve alguma conexão direta ou não, mas o que acontece é o seguinte, eu começo a Hum. frequentar com mais frequência esse ambiente. Foi de algo espontâneo também, assim. Veio essa vontade espontânea Exato, sua uma inspiração que de fazer de isso, né? frequentar mais o Holociclo. Para Só para escrever passar ali. para o pessoal, o Exato, Holociclo é um vamos explicar setor. isso, né. Temos aqui, estamos imersos aqui dentro de um bairro da Conscienciologia, né? Que é o bairro Cognópolis. E temos várias instituições aqui e também campos de pesquisa, né? Com o passar do tempo aqui, algumas instituições estão construindo seus campos, né? Os seus campos de pesquisa. E o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, vamos dizer assim, que foi o primeiro campo de pesquisa, né? Então vamos dizer assim, é um foco central ali, né? Onde as pessoas se reúnem, é o campus mais complexo, né? Em termos de disponibilidade de recursos, Uhum. de infraestrutura, né? Atualmente, aqui na Conscienciologia, né? No bairro Cognópolis. E lá tem esse setor, né? Essa área lá dentro do campus que se chama Holociclo, né? Também tem a holoteca, né? Mas, primeiramente, falando do holociclo, é justamente onde as pessoas vão estudar sobre qualquer coisa que elas queiram pesquisar, mas também focar bastante, né? Quando elas estão escrevendo artigos, verbetes, também, especialmente, né? Do que diz respeito à Conscienciologia, né? Então, lá as pessoas também vão escrever muito sobre verbetes também, verbetes de qualquer tema, vivência que elas tiveram, elas compilam isso numa temática, no título, né? Escrevem esse verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, elas apresentam isso, Uhum. né? Uma espécie de debate, que chamamos lá de tertúlia, né? E daí tem uma mesa gigante, né? Que chamamos de mega mesa, porque é uma mesa de, sei lá, de 20 metros de comprimento lá, né? É bem grande. Vários metros de comprimento, né? Onde as pessoas se distribuem ali em várias cadeiras e escrevem, estudam. Pode ser para escrever um verbete, para enciclopédia, sobre estudar qualquer coisa. E no meio disso tem cerca de 8.000 dicionários de
tudo que você imaginar, de línguas, de temas, de vários idiomas, temas diferentes, né? Então, assim, é muito complexo, né? É um ambiente, assim, completo, sabe? De tudo que você quiser pesquisar e aprofundar, de qualquer coisa que você estiver estudando, né? Você vai ter ali à sua disposição. É só você pesquisar e tá tudo em ordem alfabética, né? Tudo à sua disposição ali, em mesas de plástico ali, né? De altura baixa, para você ter à sua disposição ali de fácil acesso, né? Então, 8.000 dicionários, aí diversos milhares de recortes de jornal, de revista, chamamos de cosmograma, para você ali ver esses anais, esses registros, né, enfim, de periódicos, né, informativos, jornalísticos, né, tem também enciclopédias também de outros temas, então, assim, é um mundo lá. Vamos dizer É um assim, universo à é uma parte. biblioteca, assim, só que muito mais diversa, assim, sabe, com muito mais opções de vários tipos de obras, né. Mas é isso, aí Esse é o ambiente que eu tava lá, que eu fui frequentar, né? aí tem uma loteca também que é de livros, mas também tem Uhum. artefatos, aí se mistura também um pouco com uma ideia de museu, né? Onde tem vários tipos de coleções, de artefatos, de coisas, de objetos, de várias coisas que vocês imaginarem, né? Então, assim, é só um parentezinho aqui, que a gente, uma pausa, só para vocês poderem entender o que que ele Explicar. tá falando aqui de Holociclo, né? E assim, a pessoa também que se quiser lá um dia vir pra Foz do Iguaçu visitar, né? É aberto, né? É gratuito, a pessoa pode Sim, visitar, né? gratuito, é verdade. Ver o ambiente lá como é que é, né? Conhecer, ver como é que também são as energias, né? Então é bacana nesse sentido, né? Porque o que acontece? É como se fosse uma biblioteca mais especializada em dicionários, né? E recortes de jornal que justamente trabalha muito com uma técnica que a gente chama de cosmoanálise, tá? Tem o cosmograma, que a gente também chama, mas essa técnica cosmoanálise tem muito a ver com o que eu estava falando. Exato. E essa Consex passou para mim, que é a ideia de você buscar construir uma tese, né, uma visão de conjunto sobre algum tema que você está estudando, né, só que baseado na realidade, nos fatos que você está identificando, vivenciando, pesquisando, e não numa imaginação que você tem, numa lógica que você vê que é bonitinha, que é legal, né. Então a ideia que ela passou foi: tente fazer, esse exercício e você conseguir começar a cortar os seus apriorismos, né, as ideias pré-concebidas que a gente pode ter, né, os preconceitos que a gente pode ter, né. Preconceito, exatamente. Então pra desconstruir um pouco mais essa maneira de pensar mais a priorista, vamos dizer assim, né. É uma sensação, assim, que você foi espontaneamente, mas ao mesmo tempo você Teve uma meio que você se sentiu um pouco guiado, assim, né? teve uma orientação Pra, nesse sentido, né. Eu também acho, porque o que que acontece? sentia meio guiado ali É, para querer passar a frequentar o teve ciclo algum ali, né? tipo de alguma conexão com aquela consciência, né, que gerou também uma motivação a mais, né. Já tinha um pouco de identificação com esse ambiente, né, mas isso parece que potencializou a partir daquela projeção, né. E o Sim, que que foi bacana nisso? Que depois que eu comecei a frequentar esse ambiente, né, com mais regularidade, comecei a ter umas ideias para mexer com o circo e tudo mais, né, eu percebo essa consciência lá também. Eu percebo essa consciência a lá, presença dela lá. a energia dela, o padrão dela lá. Então parecia que foi meio que quase que um convite mesmo de você: "Vamos lá, né, acorda, vamos fazer, né, fazer um movimento Sim, diferente", né. E naquela época eu tinha passado essa viagem que a gente tinha feito também, na época eu associei com a viagem, porque o título da viagem era Cosmovisão, né. sim, Só que parecia que tinha muito mais a ver com agora pensando mais pra frente, né, sim. com essa questão do ciclo. Mas o que que é bacana nisso? Eu faço uma viagem depois de novembro para o Rio de Janeiro, né, onde eu acabo visitando minha avó também, né, que morava lá. Só um parênteses aí, Igor, você não chegou a você ali, essa primeira experiência que você teve aí de Uhum. projeção consciência contínua, você ali você teve a experiência, mas não foi algo específico ali para fazer algum tipo de atendimento à sua avó, mas foi só para você rondear aquela região Então, ali. aí que tá, é aí que Aí eu acho que tem mais coisa aí, então tá bom. são os Então tá bom. próximos Tá capítulos, certo, né, porque beleza, beleza. acontece, eu tenho uma projeção essa não foi de consciência contínua, tá, antes Tá. dessa viagem que eu fiz no Rio de Janeiro. Sim, sim. E eu vejo algumas consciências mais patológicas, né, meio que assediando um pouco, meio que zombando da cara da minha avó, Entendi. né. E aí a gente faz trabalho de energia, né, a gente doa energia, né, Sim. e eu vejo que pra mim não fazia sentido, porque eu não tinha muito tipo, não tinha muito por que aconteceu isso? O que tá acontecendo, né. Uhum. E aí em novembro eu vou lá, viajo, visito a minha avó também lá. E o que acontece? Nessa viagem que eu faço em novembro no Rio, que eu vou nesse mesmo apartamento que eu visitei na projeção, né, eu tenho a informação que naquela época que eu estava que tive aquela outra projeção mais semilúcida, né, Uhum. que essas consciências estavam zombando dela, ela passou por uma situação mais complicada ali, de aparência, porque ela era muito vaidosa, e teve uma situação Uhum. que aconteceu com ela que ela ficou meio
com problema em relação a isso. Mas quando eu vou lá em novembro, ela tá recuperada em relação a isso, né. E eu percebo na interação com ela algumas mudanças de postura dela também em relação às pessoas, né. Ela tinha um traço, por exemplo, muito comum de fazer sarcasmo, zombaria, fazer brincadeiras, assim, meio sarcásticas, sabe. Que é o que estavam fazendo com ela na minha projeção, né, Entendi. anterior. E eu percebo depois que aquilo quando eu solto o negócio, assim, pra ver, uma brincadeira, assim, meio assim, pra ela ver, ela reage de maneira diferente. Entendi. Então o que que eu tirei de conclusão de lição pra isso? Que houve algum tipo de assistência também naquela presença que a gente estava lá, naquela Uhum. projeção anterior, Uhum. também, de alguma forma, também a ela e aquele cenário que estava acontecendo ali. Uhum. Por quê? Por qual motivo? Ainda não sei dizer, eu não juntei todas as peças, né. Uhum. Mas qual que é a lição que eu tirei disso, né? Que muitas vezes essa experiência que a gente tem, às vezes, patrocinada, ela pode acontecer e o amparador, às vezes a amparadora, a pessoa que vai te ajudar, ela vai atuar em múltiplas frentes, né. Então você vê, ela me ajudou na questão do holociclo que a gente estava falando, ela mexe também um pouco com o ambiente da minha avó lá, e você vê que tem um desassédio acontecendo ali também, entende? E eu tô meio que no meio ali, meio que, né, no meio do Sim, negócio, tá sim. acontecendo ali, sem ser o epicentro do processo, mas de alguma forma contribuindo com as minhas energias para aquilo acontecer também da melhor forma possível, né. Uhum. Tanto que essa viagem que eu marco para ir para o Rio também eu tive uma inspiração, não foi uma coisa que eu cheguei: "Eu vou fazer", não, estava e agora lá para o mês de junho, agosto, Sim. depois dessa experiência de projeção de consciência contínua, eu resolvo ver que tem uma oportunidade para ir para o Rio, marco aquela viagem, Uhum. passa um tempo, tem essa outra projeção de semilúcido, e essas coisas começam a acontecer, né. Uhum. Então parecia que houve uma assistência por trás também, à minha família nesse sentido, né. Sim. Então além da assistência também a mim. Outras derivações disso, né, eu começo a voluntariar no Holociclo depois, começo a trabalhar numa área específica, hoje eu tô como mantenedor do Holociclo, então eu tô ajudando mais de maneira mais regular. Então você vê que teve um direcionamento disso também, aquela projeção que acabou acontecendo, de maneira, assim, não assim direta ou assim, lógica, mas foram fatos que foram acontecendo na minha vida que me levaram a perceber esse fluxo, né. E eu só consegui juntar essas peças também agora antes de falar do podcast, eu não estava juntando tudo ainda, entendeu. Sim, sim, Você sim. vê que as coisas não são assim, não é que eu inventei isso ou eu fiz um planejamento, foi uma coisa que foi acontecendo e eu fui meio que me orientando a partir dessas Sim, você foi experiências juntando as lúcidas. peças, né? Porque teve Exatamente. essa projeção, que foi uma projeção mais central, né, mais marcante, Aham. assim, que foi a da consciência contínua, e depois teve essas semilúcidas, justamente ali para você ir juntando as peças, né, e até ir compreender o que estava acontecendo Exato, era uma ali, ajuda ali, multidimensionalmente, alguma coisa acontecer, espiritualmente, né. é. Então eu vejo isso também, que o que eu quero chamar atenção Uhum, existe um contexto também assistencial por trás disso, né. Então, claro que a gente também pode ter projeção de consciência contínua pela nossa vontade, e também é legal a pessoa desenvolver isso, tá. Eu também busco também trabalhar de alguma forma com isso também em algum nível, mas muitas vezes também esse fenômeno de fora da curva que a gente pode ter, ele tem às vezes um cenário assistencial maior, né. Talvez para eu fixar mais aquela ideia, da cosmovisão, e eu relacionar com a minha avó depois, entendeu. Aquela experiência que eu tive lá me fixou algumas coisas que me fizeram estar mais predisposto àquelas inspirações que eu tive depois, entendeu. sim, Então eu vejo hoje muito essa relação direta de assistência da vida da pessoa, né, com esses fenômenos mais fora da curva, né. sim. Agora tem outro também que eu queria falar. Sim, Será que dá vamos tempo de lá. falar? Dá, Dá, dá dá. tempo, dá tempo. Ó, não, estamos aqui para isso, Estamos estamos aqui aqui pra para isso? isso. Então Vamos lá, beleza. vamos lá. Pode Outra contar. outra cenário que aconteceu, aí eu tô indo para os mais distantes, né, mais longínquo. Então Sim. então na época da pandemia também, que a gente eu tive algumas experiências marcantes, tá. Eu queria falar mais uma sobre isso. Uhum. Essa foi marcante, porque também tá associada com o que eu tô fazendo hoje. E aí eu também juntei essas peças aí hoje, pensando, né, nas experiências e fui juntando as peças, né. Então na época da pandemia, a gente estava estudando uma personalidade aqui, era uma atividade também a gente tinha no voluntariado da Sinvex, tá, então era um voluntariado nosso, a gente tinha atividade de qualificação. Naquela época a gente estava estudando uma personalidade muito singular, né, e ela tinha uma característica muito marcante de ser uma pessoa muito compreensiva, eh, com muita compaixão pelas pessoas, sabe. Só que era uma compaixão que não era uma compaixão muito apelativa, era uma compaixão mais assim, Hum. sabe, equilibrada, mais mental somática, sabe, compreender Sim. mesmo as pessoas, os dilemas das pessoas. Então ela fazia assistência lá, era uma consciência, espanhola, ela fazia assistência para um grupo lá na época que ela viveu, né, e a gente estudou aquela época, aquela consciência, e debateu sobre aquela consciência também numa atividade que a gente fez na Sinvex, né.
Só que acontece, naquele período específico aí, eu entrei um pouco mais a fundo para estudar um pouco mais daquela personalidade, né? Com essa característica que me chama muita atenção, da compaixão, né? Da dignidade humana, vamos dizer assim. E aí, eu tava um dia, também, depois de dormido, né? Naquela Sim. época aí, na casa da minha parceira, né? Eu fazia TENEPS à noite, minha parceira fazia TENEPS de manhã. Era um pouco diferente. Depois a gente mudou de novo. Aí vocês mudaram o horário, né? Depois. Esse foi, Sim, sim, esse sim. foi antes, né? Sim, sim. Então, o que acontecia? Ela acordava mais cedo e eu também, por consequência, né? Ela também acordava às vezes, né? Ela saía, eu ia fazer a TENEPS, né? Quando ela voltava, depois às vezes ficava na cama, às vezes eu saía pra tomar café da manhã, pedia a situação, né? E naquele dia, quando ela voltou, né? Eu tava lúcido, acordado, né? E a gente volta, deita na cama de dar uma relaxada. Era, acho que é final de semana, se eu não me engano, acho que era véspera dessa atividade. E aí eu começo a sentir um balonamento, mano, que é uma expansão de energia muito forte, né? Mais relaxado Isso foi no, pós-TENEPS também. no caso da minha parceira, não a minha. Ah, tá, tá. O seu. Eu não era minha, era da minha parceira, até dela, tá? Ah, sim, sim, Não entendi. foi a minha dessa Ah, vez. sim, sim. De manhã também, né? Entendi, entendi. Então ela fazia TNFs e eu não tava fazendo TNFs naquela Sim, noite sim, depois. sim. E eu voltei e deu uma expansão assim de. Como se Ah, fosse um. entendi. Sabe aquele balonamento que você tem. Você sente meio que inchando Sim. Você assim, a foi sua tomar um energia. café e voltou pra cama, assim, Eu não voltou pro lembro se tomei quarto. café, eu acho que eu fiquei direto na cama ali. Ficou Aí quando ela direto. voltou, eu conversei com ela um pouquinho, depois a gente deitou de novo pra relaxar. Entendi, E aí eu percebi isso, esse entendi. balonamento. Aí o que acontece? Com esse Hum. balonamento maior expandindo, daqui a pouco eu começo a fazer a volitação, aí eu saio. Foi algo parecido com a primeira lá, com daquela pulsação? Isso foi Já diferente. foi diferente. A única coisa que foi parecida foi que a aura projetiva, eu falei. Hum, Então a aura não era a minha aura projetiva, que eu tenho uma percepção assim na região da cabeça específica, uhum. né? Função específica, eu já percebo que eu vou sair do corpo. Então, Essa aura projetiva você enxerga as tuas energias, é isso? Enxerga um não é campo? enxergar. Como é que seria isso aí? Nesse meu caso, eu tenho um sinal específico que Hum, acontece. hum. Esse sinal era uma região específica do meu corpo, né? E predispõe a decolagem. Logo depois eu faço a decolagem. Então, mas nesse caso foi assim, eu senti o Hum, balonamento, a uhum, expansão de energia, como se tivesse minha energia estivesse expandindo, né? uhum. O que que seria Depois esse, veio a hora que seria esse, projetiva. esse balonamento O aí? Só balonamento explica é pra uma gente, pro sensação de pessoal aí. leveza que você tem, Sim. muito grande, e é como se você estivesse expandindo a sua energia e a sua percepção, a sua atenção para toda a região do mês que você está. Então, como se eu estivesse aqui nessa região aqui agora, e daqui a pouco eu percebo eu me expandindo, crescendo a minha energia crescendo, crescendo, crescendo. Uhum, E eu vou percebendo como se eu tivesse uma atenção toda voltada uhum. dentro do ambiente que eu tô. Eu vou expandindo aquela minha energia, né? E uma sensação de leveza muito grande, como se estivesse inchando um balão mesmo, né? Você tá Sim, inchando, inchando, você vai, né, sim, levitar, né? É uma sim, coisa assim nesse sentido. sim, Só que não com o seu corpo físico, mas sim com o seu corpo, né, sim, do psicossoma, né? sim. Aí eu sinto esse balonamento, depois eu sinto essa aura projetiva. Aí eu saio. Nisso que eu saio do corpo, tem uma consciência extrafísica, que parecia ser espanhola, muito bem humorada, falando lá em espanhol comigo, blá, 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 falando, parar de falar. Blá, blá. Hum, Parecia também ser uma pessoa bem próxima também. Era um homem, não era uma mulher dessa vez. E eu tava andando com ele lá, e a gente transitava vários ambientes, e pareciam ser ambientes assim, e muito campo, sabe, de natureza. Eu acho que era extrafísico, não acho que era intrafísico nesse caso, como eu fui no caso da minha avó lá, né? Eu visualizava mais a parte só extrafísica mesmo, parecia ser algumas comunidades extrafísicas. E a gente estava andando lá, e ele falando, muito bem-humorado, sobre as coisas dele lá, comentando coisas assim, até mesmo detalhes não lembro direito, mas assim, falava coisas assim específicas da vida dele, né, sobre mim também, algumas coisas assim nesse sentido, sabe? E a gente passando lá, eu, beleza, mas o que que tá acontecendo, né? Aí, beleza, aí eu volto pro corpo de novo, né? Não acontece nada, voltei pro corpo de novo. Só que o que acontece? Eu fiquei o dia inteiro com uma fixação de uma ideia dessa compaixão equilibrada, dessa compaixão mental somática, sabe? Na minha cabeça. O tempo todo aquilo me marcou. Compaixão mental somática, não sei o quê. Aí eu associei com aquela personalidade. O que que é isso, né? Como é que eu posso sentir isso mais? Essa conscienciofilia, talvez? Não sei o que que é. Uma uhum, ideia, assim, de você conseguir ter uma compaixão pelas pessoas, uhum. mas ao mesmo tempo também não ficar, sabe, comovido, aquela coisa meio assim, chorar junto, não é Sim, isso. sim, sim. É uma compreensão mais profunda das pessoas, sabe?
Mesmo que a pessoa esteja manifestando um traço ali que você vê que é um traço que te incomoda, que te gera uma aversão, entende? Uhum. E aquilo ficou na minha cabeça lá. Anos depois, né, passou um tempo, a gente estudou aquela personalidade, ela fez o debate, foi super legal. Eu começo a estudar um tema sobre responsabilidade, né? Autorresponsabilidade, né? Tô escrevendo um livro agora sobre isso, o livro tá inclusive na Editares agora, na editora da Conscienciologia, né? E tá Sim. lá para fazer últimas revisões, então já tá no fluxo de publicação. E aí o que acontece? Esse livro ele trata sobre a responsabilidade da pessoa intermissivista, né? Que fez o curso intermissivo, aquele curso que a pessoa faz antes de nascer, né? Sim. E o que acontece? Eu, de novo, voltando a fazer essa revisão desse livro e tudo mais, né? Começo a lembrar daquele padrão dessa compaixão, dessa compaixão mental somática, né? E eu associo essa compaixão a uma espécie de dignidade, né? É, a dignidade humana, alguma coisa assim, sabe? Sim. E eu vou estudando aquele negócio e vou vendo que total relação com o processo da responsabilidade também. Por quê? Porque a pessoa começa a desenvolver a responsabilidade dela, ela começa a perceber um valor intrínseco nas coisas que ela vivencia. Então ela tá lá, ela é responsável por uma atividade, ela é responsável por uma tarefa, ela é responsável por as pessoas que ela convive, pela casa dela, pela limpeza da casa. Ela começa a desenvolver um valor intrínseco naquilo que ela tá fazendo, né? E essa capacidade de você ter um valor intrínseco, próprio, inato, naquilo que você faz na vida humana, tem a ver com essa dignidade, né? Então eu comecei a perceber que aquilo que eu estava chamando de compaixão mental somática lá atrás, que eu tinha percebido daquela consciência, era um negócio da dignidade. Entende? Então aquilo veio à tona para mim de novo agora. Aí eu comecei a encaixar as peças desse quebra-cabeça da dignidade. E eu começo a ver que isso tem total relação também com a minha programação de vida. Por quê? Porque dentro do contexto da própria Invexa, que a gente fala aqui um pouco, né, sou voluntário dessa Invex, né? Uhum. Sim. Uma das coisas que a gente fala muito é dessa recomposição, né, com pessoas que às vezes desviaram jovens, desviaram pessoas na vida, né? Ou de alguma forma, vamos colocar assim de maneira mais direta ou mais antipática, tiraram a dignidade das pessoas, né, de alguma forma, né? Como você desvia uma pessoa para ir para uma guerra, para ir para uma situação nesse sentido, ela acaba, né? E ela se sacrifica em prol de um ideal que às vezes é seu, né? Sim. Você acaba gerando um processo também ali de. Você não dá valor pra vida da pessoa. Você não valoriza a vida da vida humana. A pessoa, não, é mais um que morreu, tá tudo certo, é isso mesmo, né? Então a minha reciclagem mais séria que eu comecei a perceber também tinha a ver com isso. Porque eu comecei a ter um reflexo disso depois na minha vida, ou até mesmo em outras vidas que eu já tive, né? Que é não dar valor pra minha própria vida, entende? Por conta dessas situações que eu vivenciei no passado. Então, essa reciclagem que eu passei, que eu tive a expressão lá atrás, e tive essa experiência mais marcante de novo fora do corpo, né? Ela tá diretamente ligada a um trabalho de ProEx. Não sei se toda a minha ProEx é isso, mas alguma coisa da minha vida que eu preciso fazer nessa vida hoje tá associada com esse processo, entende? Então, mais uma vez, a experiência que eu tive mais marcante, fora do corpo, né? A situação toda lá, que é legal a gente ter a experiência, você vê a consciência que é bem. Mas ela traz uma mensagem por trás mais forte dentro da minha programação de vida, entendeu? Então hoje eu me pego hoje com aquela referência lá da dignidade humana, colocando isso no subtítulo do meu livro, entende? Que eu não estava pensando, não tava, tipo, pra mim o tema era responsabilidade. O que tem a ver? Aí eu comecei a juntar as pontas depois, entende? Então, de novo, Sim. uma experiência marcante que mexe com o contexto de novo, da vida como um todo. Então, só para eu queria isso que eu queria passar mais de mensagem, sabe? A gente Sim. começar a conectar isso. Às vezes a gente tem uma experiência legal de projeção, mas não é só o fenômeno em si. Às vezes ele tem uma mensagem, entendeu? E essa mensagem, se a gente souber tirar partido disso, entender mais, valorizar isso, a gente pode aplicar na nossa vida, né? Então, a Invex, a gente fala muito do planejamento de vida, da gente fazer as coisas, né? Também tem relação a ver com isso. Se a gente começar a valorizar mais os aspectos que experiência que a gente tem, a gente pode tirar muito partido e às vezes aquilo tem muita relação. Só que a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não conecta. E aí, a gente tá dando trabalho para os amparadores também nos ajudarem, né? A gente Sim, dá sim, trabalho para isso, né? Então, sim, esse tipo de experiência, eu acho que eu queria passar essa mensagem hoje para vocês também. É marcante nesse sentido. sim, Não só pra gente dar valor para isso. A gente tem uma experiência fora do corpo, a gente valoriza. Às vezes é uma coisa que vai te ajudar um monte de coisa depois, só que você não tá lúcido ainda para aquela situação, né? verdade. Você estava falando essa questão de dignidade, né? Eu acho que é uma das maiores coisas uma das
maiores dignidades que a gente pode ter dentro da inversão existencial é essa questão da liberdade, né? Você Liberdade. ter a dignidade de você ter a liberdade de Uhum. poder, Tem a ver com isso claro, né? também. Aí você tem a visão ali de você poder evoluir ajudando as outras pessoas, né? Ajudando primeiro a si mesmo, né? A desenvolver a si mesmo. A questão de você fortalecer as suas qualidades, superar, identificar os defeitos, os fardos, né? Os traços fardos. E você, como resultado, né? Ganha uma maturidade e, vamos dizer assim, e procurar, como é que eu posso dizer? Difundir ou espalhar esse teu aprendizado, essa tua Exato. maturidade, ajudando outras pessoas, né? Exatamente. Então, não há melhor maneira de fazer isso do que você estando livre, ter uma liberdade de vida para fazer isso, né? Exato. De tempo, de oportunidades. Então, é uma dignidade Exato. do humano Intrínseca, enquanto né? Eu acho. ele, enquanto inversor ali, ter essa dignidade, essa oportunidade de Exato. ser digno e ter essa dignidade, de poder ter essa liberdade de aplicar essa, vamos dizer assim, esse método evolutivo, né, de ajudar os outros sem nenhum interpérie, Sem sem ter nenhuma, nenhum empecilho, né, sem nenhuma nenhuma, dificuldade. vamos dizer assim, peremptoriedade também, sabe? Então, até a gente falando da técnica da Invex, né? Sim, Nossa Invex, o trabalho é justamente esse. Nossa ideia é elucidar mais a técnica, né? Para a pessoa entender como que ela funciona, onde ela pode chegar com isso, quais são os benefícios disso, para ver se ela vai topar assumir esse desafio de vivenciar aquela técnica. E o que a gente verifica é que quanto mais se a pessoa ela entende a Invex que ela aplicar, aquilo ajuda muito ela a não se desviar no meio do caminho, justamente por essas influências, né? Que exato. nós, provavelmente, às vezes, hoje estamos tentando reensinar, né? Ajudar Sim, nisso, né? sim, Podemos ter desviado essas pessoas no passado, né? exatamente. Um interesse pessoal, às vezes, né? E a última Exatamente. experiência que eu queria contar tem muita relação com isso também. Eu posso Opa, vamos falar? lá, Dá vamos lá. tempo ainda? Pode, Podemos? tempo teu. Aí, ó, manda ver aí. Porque a última foi muito interessante, porque eu tava. Sim. Aí a gente falou dos verbetes já, né? Uhum. Eu tava para defender os verbetes. O nome do verbete era trinônimo, poder, posição, prestígio. O que é isso, né? É a pessoa que está buscando um status social, um status de poder, né? Na sociedade, né? E basicamente também uma certa influência sobre outras consciências também, né? No contexto social, né? Então Sim. você almejar, às vezes, um cargo político ali, um ser bilionário, ganhar um dinheiro, né? Ter aquele reconhecimento social, né? E eu tava na véspera de apresentar esse verbete, né? Ali a gente apresenta o verbete lá no CIE, que a gente já falou um pouco que existe, né? Sim. Da tertúlia, né? Tertúlia que a gente Isso. tem aqui, né? E aí o que acontece? Eu tava de novo lá, aí deitado na cama, né? De novo de manhã ali, né, novamente, foi amanhã do meu verbete. E aí o que aconteceu? Eu tenho de novo essa projeção. Aura projetiva de novo, vou lá, saio do corpo. E Mesmo de- processo, assim, processo foi vibração, foi teve um processo primeiro vem esse ah, caso não foi o sim. balonamento de Nesse novo, caso aconteceu similar à segunda, similar com né? o segundo. Aí eu Sim, saio, vou pra cima de novo, não desço. Não sim, foi pra cima. foi pra cima. Aí eu vou, de novo, um ambiente diferente, Sim, extrafísico, né? sim. Então ele vai, a gente começa a perceber um ambiente diferente. E eu visualizo como se fosse uma cidade fantasma ali. Hum, Parecia também ser uma cidade extrafísica, eu não acho que era hum, intrafísico. sim. Me remetia a muita cidade de Portugal, ambiente de Portugal, tá? Uhum, O país de Portugal, eu nunca fui em Portugal pessoalmente, tá? Então eu nunca hum, percebi as energias, mas me remetia a Portugal, uhum. de algum insight nesse sentido, né? Já vi foto de Portugal, né? Sim, sim. Mas é uma cidade antiga, parecia uma cidade também na outra dimensão, não era nessa dimensão Sim. humana aqui, né? E tinha uma consciência que estava me acompanhando de novo. Mesmo padrão de volitação, a gente fazia aquele tour, né? No extrafísico. E ela passava, ela foi mais direta, ela não tava fazendo piada, fazendo brincadeira, ela foi direta ali comigo, falou assim, ó. Ela falou o seguinte: olha, tá vendo essas coisas aqui que foram construídas, essa cidade aqui toda, esse ambiente que tá aqui? Muitas pessoas doaram as energias dela, os esforços dela para fazer o que você queria. Pra você fazer o que você queria fazer. Então elas te deram um monte de. Deram um monte pra você pra te ajudar naquilo que você queria fazer, né? Uhum. E ela não entrou no método se o que eu queria fazer era bom ou não. Ela só falou que eu queria. Entendi. Então tá na hora de você começar a fazer um esforço na mesma proporção em prol dessas pessoas também. Ou seja, você parar de querer mobilizar as pessoas para fazer o que você quer, né? Vamos dizer assim, naquele contexto específico, né?
e você fazer o contrário. Agora, você se esforçar mais para ajudar essas pessoas. E você pensar em que você precisa fazer mais esforço para conseguir ajudar essas pessoas que já te ajudaram no passado. Você tem uma dívida com elas de alguma forma. Elas têm um crédito Sim, com você, é, né? E aí o que acontece? Esse é uma verbete é retribuição, uma né? retribuição, né? Exato. E eu não sei, eu não tive mais informação sobre isso, mas eu imagino que não foi uma coisa tão legal assim também, né? Sim. Imagina que é uma coisa mais egóica, tá? Mais egocêntrica. E esse verbete, ele justamente trata sobre esse assunto, né? De você buscar, às vezes, um prestígio social para você ter poder sobre os outros. Você fazer as pessoas fazerem o que você quer. E ele falou, agora tá na hora de você começar a reciclar isso, você mexer e você se esforçar mais para ajudar as pessoas e menos você querer que as pessoas façam coisas por você, né? E o que acontece? Beleza, volto pro corpo, né? Lusto lá, abro o computador para ver o verbete, mexi um pouco mais daquilo lá, Uhum. preparei a apresentação lá, nas minhas casuísticas do verbete e incluí essa projeção no verbete. Então, se vocês quiserem, depois quiserem ver esse verbete lá, eu falo um pouco sobre isso no tertúlio lá que tá Essa gravado aí. experiência aí. Essa experiência também da Treinando por Reposição Prestígio. Eu tive essa experiência com a consciência, que ela me falou essas coisas e tudo mais. E aquilo veio muito a calhar com a minha reciclagem associada a isso, né? Esse tema desse verbete, né? E muitas vezes eu estava buscando uma sensação de reconhecimento, de querer o reconhecimento de outras pessoas, né? Pelo que eu estava fazendo, né? Então, naquela época eu estava um pouco assim, eu estava fazendo muita coisa, ajudando no voluntariado, me dedicando. E eu queria aquele reconhecimento, né? Só que eles falaram assim, olha, as pessoas fizeram um monte, muito mais que você está fazendo aí, de esforço, botaram um monte de energia naquilo que você queria fazer. Gastar com o reconhecimento delas? Por quê? Entendeu? Faça para ajudar Entendi, as pessoas, se esforce entendi. para ajudar as pessoas, não necessariamente você ter só esse prestígio, essa intenção de ter o reconhecimento, entende? Exato. Então essa foi a mensagem que elas meio que passaram para mim ali. Só que veja, depois, dentro de um cenário que eu ia apresentar um trabalho naquele tema. Então, houve um esforço pessoal meu anterior de fazer uma reciclagem, estudar aquele tema, dedicar mais àquele tema. Aí, com isso, eu criei um ambiente, naquele caso ali, para eu conseguir ter essa experiência, né? E eles reforçaram comigo essa importância de eu me esforçar mais, pensando em ajudar as pessoas, e menos em querer o prestígio social, vamos dizer assim, né? Exato. Porque Uhum. no passado foi o contrário, você quase não se esforçava e as pessoas se matavam. Então, entenda um pouco por que elas não te reconhecem tanto assim. Porque elas fizeram um monte por você já, Sim, né? sim, Essa que era a sim. mensagem, né? Sim, sim, Pra eu sim. me tocar disso, olha só. Porque essas consciências, elas podem estar intrafísicas, né? Mas Uhum. também podem estar no extrafísico, nessas outras Exato. dimensões, olhando Uhum. você, te vendo agora, vendo, ó, esse cara aí, tá vendo? Tá reclamando que não tem reconhecimento, mas a gente fez um monte de coisa por ele e tá reclamando, Às vezes entende? foi até o que essa, Bem, foi essa até essa pior. consciência, esse amparador, né, esse guia espiritual lúcido quis Uhum. mostrar pra você que às vezes era até se tinha consciência aí envolvida, né, nesse processo aí, às vezes era até um débito kármico ali, Era grupo um débito kármico, meu, entendeu? pra você Exatamente. ali às vezes assistir de uma outra maneira pra encaminhar aquele grupo ali, né? E principalmente, ele quis mostrar, é a minha visão, né? Ou a minha Sim, hipótese hoje, né? Que a minha intenção naquele contexto ainda não estava tão boa assim. Precisava melhorar. Não tá entendendo tudo que tá acontecendo, entendeu? sim, Porque por mais que eu estava trabalhando naquela reciclagem, por mais que eu estava abrindo mão de algumas coisas, estava priorizando, às vezes, não ter esse reconhecimento mesmo, ainda tinha uma vontade de ter, né? De querer um pouco sim, isso. E entendi. aí aquilo não estava ajudando a encaminhar aquele grupo, né? Então Sim. eu acho que também queria mostrar um pouco isso, sabe? Uhum. Então, essa foi mais pontual. Eu não tive nenhuma reflexão mais profunda após isso, tá? Essa eu não consegui ainda juntar as peças com mais calma. Mas eu vi que foi muito específica para aquele trabalho que eu estava tentando fazer naquela época, né? Sim, sim. Eu tive alguns movimentos também de algumas experiências pós isso em relação a esse tema que me ajudaram até a bancar algumas coisas e até abrir mão de algumas coisas também, em termos de poder, de prestígio, né? De status. Foi bem bacana também em relação a isso. Hoje eu também faço algumas reflexões sobre isso de uma maneira mais sutil, alguns comportamentos que eu ainda tenho que podem ser qualificados, né, nessa reciclagem que eu também comecei a fazer naquela época. Mas o que mais me marcou foi essa questão de você entender que quanto mais a gente se coloca em situações de assistência, de fazer reciclagens nossas, assim, de mudanças nossas, a tendência é que haja uma explicitação maior dos amparadores também para esse tipo de fenômeno parapsíquico. E esse fenômeno não é para você só curtir o fenômeno. É para te ajudar a entender mais o cenário mais amplo. Dar mais lucidez sobre aquele assunto, entende? Exato. Então, isso eu queria passar de mensagem. Pode ser que a pessoa que esteja assistindo a gente aí se dedique a fazer as reciclagens dela também, fazer assistência às pessoas que ela está convivendo. E ela tem outro tipo de fenômeno também. Ela não vai ser a projeção, vai ser uma, sei lá, uma retrocognição, ela vai lembrar de outras vidas que ela teve, vai ser, sei lá, vai ver uma consciência, não sei, extrafísica, plasmada. Só que o que interessa, qual que é o mais importante?
é a gente tirar partido desses fenômenos que a gente vivencia, né? De maneira lúcida, de maneira evolutiva. Para a gente agregar na nossa vida, agregar valor para esses fenômenos que a gente vivencia, né? Sim. Então, eu queria falar, porque eu tive... essas foram... Eu selecionei 3, eu tive mais que isso, tá? Mas essas foram as principais que eu acho que mais ajudam a entender essa lição de você ter uma experiência como essa, né? E você ter essa predisposição às vezes, e você aproveitar isso para você agregar na sua vida, né? Isso que eu acho que era mais bacana de passar aqui no... Porque a gente tá falando de inteligência evolutiva, né? Então, Exatamente. inteligência Exatamente. evolutiva tem a ver com você buscar, né? Aproveitar essas experiências que a gente tem, né? Sim. Se a gente também ignora o parapsiquismo, ignora a experiência fora do corpo, a gente vai tender, muitas vezes, a ficar menos lúcido, desperdiçar oportunidades, né? E não desenvolver nossa inteligência evolutiva. Que é o objetivo Exatamente. aqui do podcast também, falar um pouco sobre isso, né? Com certeza, é o nome do podcast, né? Exatamente, né? A gente fala somente sobre isso. Mas é muito bacana você ter trazido essa reflexão final aí, Igor, porque essas experiências, elas não vêm à toa, né? Exatamente. Elas não vêm de graça. Mas, ó, a consciência ali, amparador, o guia espiritual lúcido, vai chegar ali, vou aqui promover isso nele, vou tirar ele fora do corpo, aqui facilitar ele sair fora do corpo, ele sair aqui volitando, dando um passeio lá no Rio, na praia lá de Botafogo e tal, né? Curtindo, né? Sem trazer algo, pô, mas beleza, mas é só para passear, não tem o que é que tem de útil, o que é que eu vou aprender com isso, né? Então aqui nós da Conscienciologia, a gente leva muito por esse sentido de ter os fenômenos espirituais, extrafísicos, mas a gente tirar partido do que a gente pode aprender com isso, né? Não é o fenômeno por si só ali, de se maravilhar com aquilo, a emoção, né? Ficar ansioso, aí... Tanto que quando acontece fora do corpo, muita gente volta pro corpo, né? É você se manter lúcido ali, né? Opa, o mais tranquilo possível, né? Dentro daquela experiência. Mas você procurar ali ver o que é que estão querendo passar de mensagem para mim, né? O que é que o guia espiritual lúcido aqui está querendo passar de mensagem, né? De aprendizado, né? E isso às vezes pode ter, como no caso do Igor aqui, né? Esse desencadeamento de outras coisas que vão acontecer nos próximos dias, posteriormente na vida da pessoa, né? Porque ela vai juntando as peças, já entendi agora, já captei ali o que ele quis dizer, é isso, tem relação com isso que eu estou passando, né? Então, nós da Conscienciologia, a gente procura ir por essa linha, né? Não se maravilhar pelo fenômeno, mas também, claro, assim, aproveitar, né? Tirar proveito do fenômeno, né? Para a gente ter até essa questão de sentir, de fato, como é que funciona a multidimensionalidade, extrafisicalidade, espiritualidade, né? E a gente sentir aquilo, mas ao mesmo tempo colocar a mão na massa, né? De ver o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser aprendido, né? Naquele contexto. Então é isso aí, eu acho que é o suco aí, né? A essência nossa aqui da nossa conversa de hoje, né, Igor? Essa experiência super avançada que ele teve, pô, de sair fora do corpo acordado, né? Mas, pô, qual é o aprendizado que eu tenho, né? O que é que ele quis me mostrar, né? Nesse nível de lucidez, que eu tô super lúcido, né? Que ele teve aqui, mas, pô, mas eu quero... Eles quiseram que eu ficasse 100% lúcido para que eu pudesse aprender o que aqui com isso, né? Exato. Então, é isso, gente. Vamos chegando aqui no nosso final de episódio, né? Já estamos aqui no nosso tempo. Se você gostou desse tema, desse assunto, acha que tem alguém, né, que possa ter alguma afinidade, alguma conexão, ou alguém que você tenha escutado, tenha relatado algo parecido com isso, compartilhe esse vídeo, essa entrevista, né? Isso ajuda pra caramba também a gente a divulgar essas ideias aqui do nosso podcast, né? Que são ideias de ponta, né? É a espiritualidade, a extrafisicalidade, como chamamos aqui, de ponta, né? Mais avançada do que a gente procura estudar aqui, né? Então isso vai ajudar muito a gente. Então, curte a gente, ativa o sininho de notificações, né, para vocês sempre estarem recebendo esses novos episódios, né? A cada 15 dias, né, temos aí a divulgação de novos episódios, né? Então fiquem ligados e nos vemos aí no próximo episódio. Até mais, pessoal.